Você sabe por que Young Sheldon não tem aquelas risadas de fundo igual da Big Bang Theory? Você sabia também que o ator que faz o Sheldinho, ele é faixa marrom em Taekwondo? E sabia também que tem 8 atores e atrizes de The Big Bang Theory que já participaram de Young Sheldon? No vídeo de hoje a gente vai ver isso e muito mais nessas 15 curiosidades sobre a série Young Sheldon. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Minha Vida é uma Série. Eu sou o Luke e você tá com saudade de Young Sheldon, né? Eu sei que você tá, eu também tô. Já são meses que a série acabou, a gente não tem mais nada novo desse spin-off que era tão gostoso de assistir. E mesmo depois de tanto tempo, eu ainda nem digeri direito aquele final que vocês sabem bem como foi, né? Não é que foi ruim não, foi muito bom, mas muito pesado, muito forte pra gente assistir. Então eu ainda tô tentando me recuperar. Mas, já que a gente não tem novos episódios de Young Sheldon, e o próprio spin-off de Young Sheldon, que é a série do George, também tá em hiato e só deve voltar agora no final de janeiro nos Estados Unidos, a gente tá preso aqui num limbo sem nada novo do universo do Big Bang Theory. Então por isso que eu trago pra vocês, né? A gente vai trocar ideias juntos sobre essas 15 curiosidades de Young Sheldon, pra gente conhecer um pouco mais dessa série, conhecer os bastidores, como é que foi, algumas curiosidades que vão engrandecer ainda mais essa obra. Que eu vou me arriscar a dizer aqui, é um dos melhores spin-offs já feitos na história. Agreed. What's your point? Porque é uma série que ela conseguiu uma coisa muito rara. Ela conseguiu agradar grande parte, a maioria da parte dos fãs da série original, que foi The Big Bang Theory, ao mesmo tempo que ela captou novos fãs que nunca nem tinham visto Big Bang. Ou já tentaram ver, mas não gostaram, justamente por causa da risada de fundo, ou porque eles falam muito rápido, ou porque é um negócio de ciência que ninguém entende, sendo que quando a gente começa a assistir, a gente entende que não precisa saber de ciência para dar risada das piadas. You're like one of those beautiful mind genius guys. Yeah. Só que mesmo assim muita gente tem preconceito por causa disso e ainda assim gostou de assistir Young Sheldon. É uma coisa que não é nada fácil de conseguir. Então, sem mais delongas, vamos conhecer 15 curiosidades de Young Sheldon, ou Jovem Sheldon em português, que está disponível na Max. Começando pela ideia da criação de Young Sheldon. Você sabe quem teve essa ideia de fazer uma história, uma série, falando do passado do Sheldon? Foi ninguém menos do que o Sheldon adulto, ou melhor, o Jim Parsons, que era o ator que dava vida ao Sheldon adulto. Isso aconteceu cerca de mais ou menos um ano antes do início de Young Sheldon, que aconteceu em setembro de 2017. Mais ou menos um ano antes disso, o Jim Parsons teve essa ideia. E aí ele parou os criadores lá, o Chuck Lorre e tal, falou, mano, a gente precisa, o Chuck Lorre e o Bill Press, os criadores de The Big Bang Theory. Ele chegou neles dois e falou, mano, a gente precisa fazer uma história do passado do Sheldon criança. Eles adoraram a ideia, começaram a trabalhar em cima disso e um ano depois tivemos essa série maravilhosa. Bazinga. Próxima curiosidade é sobre a música de abertura de Young Sheldon, né? I bet I can be a hero, are you my little man? Mano, essa música é muito legal e ela acaba encaixando muito bem com a temática que tá se passando no Texas, que tem a ver com o Sheldon, né? Tem algumas coisas ali que fazem tanto sentido que parece que a música foi criada pro Sheldon, pro jovem Sheldon. Mas na verdade não. Essa música já existia desde 2003 e foi criada pelo Steve Burns. E o mais legal é que esse mesmo Steve, ele já fez uma participação também em Young Sheldon. Ele é aquele amigo do Sheldon, o Nathan, né, que é aquele amigo nerd, que é bem mais velho do que o Sheldon, mas tá sempre embarcando nas loucuras dele. Esse foi o cara que compôs e que canta a música da abertura de Young Sheldon. Agora voltando ainda sobre a ideia de Young Sheldon, né? Depois que o Jim Parsons, o Bill Pratt e o Chuck Lorre conversaram ali, tiveram a ideia e tal, eles buscaram referências para criar Young Sheldon. E teve duas séries principais que foram a base para a construção de Jovem Sheldon, que foi Anos Incríveis e Malcolm. De Anos Incríveis, a maior semelhança que a gente pode ver nessa referência é que é essa série de um menino, né, de um jovem que está caminhando para a fase adulta, que traz também muito da nostalgia do tempo em que a série se passa, né, mesmo que a gente esteja assistindo muitos anos depois, mas que a gente vai relembrando de algumas coisas também, porque é uma história contada há décadas atrás. Já de Malcolm, a gente pode ver a maior semelhança, que é uma família grande, que é uma série cheia de personagens secundários, mas que todos eles engrandecem o show, todos eles têm uma importância, têm o seu momento de destaque, como era em Malcolm também. Então foram as duas principais referências que a gente vê muito bem e muito claro aqui na série. Agora sobre o negócio da nostalgia. Young Sheldon, ela se passa no final da década de 80, comecinho da década de 90 principalmente, porque o Sheldon nasceu em 1980 e a série começa com ele com 9 anos de idade, então é 89 ali mais ou menos. E nessa época, a gente tinha objetos e coisas no nosso dia a dia, para você que é da minha idade para mais, né? Nessa época a gente tinha alguns objetos que pros atores mirins de Young Sheldon, né, que é o Ian Murtage, que faz o Sheldon,
e para Regan Revers, que faz a Missy, alguns objetos dessa época não faziam o menor sentido, eles não faziam ideia de como usar, como por exemplo, Walkman, fita cassete, eles nunca tinham visto na vida, telefone com discagem. Mano, tem noção que as pessoas não sabem mais o que é isso? Ainda tem muito jovem que deve ter tipo um interfone em casa, no apartamento, então vê aquele aparelhinho fixo, que às vezes tem os números ali para você ligar para o bloco, para a portaria e tudo mais. Só que com certeza tem uma boa parte da galera, inclusive assistindo esse vídeo, que nunca viu um telefone que você tem que girar para discar o número, que era uma bosta esse tipo de telefone, porque às vezes você tinha que ligar para a pessoa, você tá vendo a imagem ainda aí do telefone como que era nessa época. E aí você tinha que colocar o dedo ali no buraquinho e girar até o número da pessoa que você ia ligar, né, do primeiro dígito, esperar essa bolinha voltar pro lugar para discar o próximo número. E tipo, o 9, acho que era o 9, né, que era o mais longe, assim, que era em ordem crescente. Então se você fosse ligar para alguém que começa com 999, tinha que girar tudo pro 9, aí esperar o negócio voltar, que voltava mó devagarzinho. Depois girar pro 9 de novo, aí voltar... Mano, eu não sei como é que dava, cara. E esses tipos de telefone que são presentes na série, porque é o que a gente tinha na época, esses atores nunca tiveram contato. Então aconteceu algumas coisas, como por exemplo, principalmente ali no início, quando o Ian, que faz o Sheldon, ele precisava fazer uma ligação, ele primeiro discava o número e depois tirava o telefone do gancho, que não faz sentido. Tinha que primeiro tirar o telefone do gancho para depois discar, porque tinha que dar linha. Mas que a gente não pode criticar o ator também, porque hoje em dia, na era dos smartphones, a gente primeiro digita e depois liga, né? Então tem essa diferença, mas acabou gerando algumas cenas engraçadas por conta dessa falta de conhecimento de objetos dessa época dos atores. Agora, sobre o que eu falei lá no comecinho do vídeo, né? Você deve ter percebido que Young Sheldon não tem aquelas risadas de fundo, não tem plateia, né? Porque aquelas risadas de The Big Bang Theory é uma plateia rindo de verdade, não são risadas adicionadas para tornar a série mais engraçada, como eu sei que algumas pessoas pensam. Are you mocking me? Só que Young Sheldon, apesar de ser derivada lá de The Big Bang Theory, ela decidiu fazer diferente. Num estúdio fechado, modo de câmera única, em vez de ser multicâmera, como é The Big Bang Theory. Por quê? Principalmente pelo fato de que teriam atores mirins do Sheldon e da Missy. E são crianças, e você colocar eles para atuar numa série dessa importância, com um personagem do Sheldon dessa importância, na frente de uma plateia, pode ser muita pressão. Eles são só crianças, eles tinham que se divertir além do trabalho. Então eles preferiam fazer uma coisa mais, sabe, particular, mais privada ali, que ninguém fosse interferir, para dar mais liberdade para os atores se soltarem um pouquinho mais. É principalmente por isso que teve essa diferença. Tanto é que a gente vai lá para a série do George, né, que é o spin-off de Young Sheldon, volta a ter plateia por lá, volta a ter as risadas de fundo, porque já não tem nenhum ator mirim ali participando do elenco principal, então dá pra fazer mais tranquilo, como era em The Big Bang Theory. Oh, don't make me say it. E que, aliás, eu quero fazer uma pequena pausa aqui. O que você prefere quando você vai assistir uma série de comédia? Tipo Young Sheldon, que não tem risadas de fundo, ou tipo The Big Bang Theory, que tem risadas de fundo, ou tanto faz pra vocês? Deixa aqui nos comentários, quero saber a opinião de vocês. E aí, finalmente, lá em setembro de 2017, tivemos a estreia de Young Sheldon, de Jovem Sheldon, lá nos Estados Unidos, pelo canal CBS. E o episódio piloto, que é o responsável por fazer a gente se apaixonar pela série logo à primeira vista, foi dirigido por ninguém menos do que o Jon Favreau, eu não sei como é que pronuncia o sobrenome dele, mas é o mesmo produtor executivo de filmes, dos 3 filmes do Homem de Ferro, dos filmes dos Vingadores, que também produziu The Mandalorian e outras produções de Star Wars. É um nome muito grande, além de ser o Pete, lá de Friends, que namorou a Mônica também. Ele foi quem dirigiu o primeiro episódio de Young Sheldon, que, pelo que eu dei uma pesquisada, é uma prática comum de pegar nomes muito reconhecidos de direção de produção executiva para colocar na direção do primeiro episódio de uma série, do episódio piloto, porque é aquele episódio que vai definir se um canal vai ou não comprar a sua série. Então você traz um nome tão grande assim, você adiciona um peso àquela obra, além de ter uma maior qualidade também, né? E dá pra ver o resultado incrível que tem logo no episódio piloto de Young Sheldon. Outro grande responsável por fazer a gente se apaixonar de primeira assim por Young Sheldon é o ator que faz o Sheldon, né? Que é o Ian Armitage. E não é só a gente que ele impressiona logo no primeiro episódio, ele impressionou toda a equipe da produção e do casting também, quando ele foi fazer o teste, porque ele memorizou um monólogo de 3 páginas, mano, uma criança conseguiu memorizar esse monólogo e foi incrível. O próprio Jim Parsons fala que deixou todo mundo de queixo caído quando ele fez o teste. E aí, depois que ele terminou o teste, ele tava indo pra casa, já tava dentro do avião e na mesma hora já recebeu a ligação, já falando que ele tinha passado, que o papel era dele, e aí teve que só pegar as coisas e voltar pra lá pra começar as gravações. Só que esse não é o primeiro trabalho desse ator, ele já adquiria ali um currículo, já tinha uma experiência. Ele já participou de grandes séries como Law & Order, SVU, Impractical Jokers,
Little Big Shots e Big Little Lies, que inclusive eu conheci ele pela primeira vez lá em Big Little Lies, quando eu assisti a primeira temporada, eu não vi a segunda até hoje. Então, apesar de ser um ator muito novo, ele já tem um grande currículo, além também de incluir um prêmio, que foi o Young Artist Award, que ele recebeu pela primeira temporada que ele fez em Young Sheldon, com um personagem, Sheldon Cooper. E não para por aí, mano, o menino é um prodígio. Na vida pessoal dele, ele é faixa marrom em Taekwondo, como eu já tinha falado pra vocês. Ele sabe falar russo e dá uma rabiscada em outros idiomas ali, tipo armênio, umas coisas assim. Ele é vegetariano e ele tem uma criação de hamsters, que ele adquiriu, um hábito ali, um hobby que ele adquiriu na época da pandemia. Mas agora vamos falar do restante do elenco, como por exemplo, a mãe do Sheldon, que é interpretada pela Zoe Perry, e que eu sei que talvez muita gente já saiba, mas tem que ser citado aqui, que ela é filha da Laurie Metcalf, que fez a Mary também, né, a mãe do Sheldon também lá em The Big Bang Theory, ou seja, as duas interpretaram a mesma personagem na vida real, é mãe e filha. E isso eu sei que muita gente já sabia, mas o que pouca gente sabia é que essa não foi a primeira vez que isso aconteceu. Lá em Roseanne, uma série da década de 90, a Laurie Metcalf fazia uma personagem lá chamada Jack, né, que era uma mulher adulta, e teve 2 episódios dessa série que trouxeram flashbacks de quando ela era criança, e a filha dela, a Zoe Perry, interpretou a Jack criança, né, que era a mesma personagem da mãe dela. Outra coisa que muita gente já sabe, mas não tem como não citar aqui, é que o ator Lance Barber, que faz o George, o pai do Sheldon, ele já participou de The Big Bang Theory fazendo outro personagem que era um colega de classe, um colega da época da escola do Leonard. Eu não sei se eles eram um colega de classe, eu não lembro se eles estudaram na mesma sala, mas eles estudaram juntos na mesma escola e ele praticava muito bullying com o Leonard. You really know your way around the kitchen, Nancy. E aí quando ele aparece lá em The Big Bang Theory, na 5ª temporada, ele já tá, o personagem dele já adulto, e ele vem pedir ajuda do Leonard, porque é o cara mais inteligente que ele conhece e tal, mas mesmo assim, ele continua praticando bullying com o Leonard. E aí depois tivemos esse mesmo ator, né, o Lance Barber, vindo aqui pra Young Sheldon fazendo o pai do Sheldon dessa vez, mas são 2 personagens completamente diferentes, tá? Só reescalaram um ator, acontece. Outras pessoas do elenco de The Big Bang Theory que participaram aqui de Young Sheldon, a gente tem a Kaylee Cuoco, que faz a Penny, ela fez uma voz de piscina, no episódio que o Sheldon tava tendo uns pesadelos ali com a piscina, que ele tava sendo obrigado a fazer aula de natação, e ele começa a sonhar com a piscina começa a falar com ele, aquela voz é da Penny, que é claro, só percebeu, se é que percebeu, mas só percebeu quem assistiu no áudio original, porque eu fui tentar assistir no dublado e me parece que não é a mesma dubladora, então não deu pra pegar essa referência. I'm cleaner than your daddy's plate after Thanksgiving dinner. Tivemos também o Simon Helberg, que faz o Howard em The Big Bang Theory. Ele também faz o Howard em Young Sheldon, mas só com uma voz. Ele começa um dos episódios narrando junto com o Sheldon. Ele foi chamado pelo Sheldon para ajudar a narrar aquele episódio. Because you're always wearing it! You have it on right now! Look how shiny it is. Just tell your story. E também tivemos a participação da Mayim Bialik, que faz a Amy. Ela também faz a Amy em Young Sheldon, né? Em 2 episódios ali, em 2 oportunidades, aparece só a voz dela. Mas no último episódio da série ela aparece pessoalmente junto com o Jim Parsons. You've got to be kidding me. Don't read over my shoulder. Que não dá nem pra ficar falando que ele participa, né? Ele fez uma participação em The Big Bang Theory porque ele é do elenco regular como narrador, né? Então por isso que eu tô deixando de fora aqui. Mas tivemos aí a Penny fazendo a voz da piscina e o Howard e a Amy de novo fazendo as suas vozes em Young Sheldon. Mas tem uma outra voz também muito conhecida pelos fãs de The Big Bang Theory que fez participação em Young Sheldon, que é a voz da senhora Wolowitz, a mãe do Howard, que era feita pela Carol and Suzy. A Carol, ela era quem fazia a voz da senhora Wolowitz, né, que dava aqueles gritos com o Howard, que nunca apareceu uma vez, só de costa, passando de fundo, assim, e tal. Só que tem um porém aqui, ela faleceu em 2014, e aí lá em 2019, no final da 2ª temporada, a gente tem a exibição dos outros personagens de The Big Bang Theory, todos na sua infância. E o Howard tá ali jogando um videogame, e a mãe dele grita com ele. Howard, turn off that Picasso game and go to sleep. Aquela voz é da Carol and Suzy. Eles reaproveitaram alguma voz dela, mesmo que ela já tenha falecido. Não sei exatamente como é que eles fizeram, não sei se era uma fala que já existia em The Big Bang Theory que eles reutilizaram, porque confesso que quando eu assisti eu achei que era uma outra pessoa fazendo uma voz parecida, mas ela tá acreditada no final do episódio. Então, alguma forma ali eles fizeram. Não acho que tenha sido inteligência artificial, porque isso foi em 2019, mas eu acho que era só uma fala ali que já tinha em The Big Bang Theory e só reutilizaram aqui. E outros atores e atrizes de Big Bang que apareceram em Young Sheldon, a gente tem a Melissa Tang, que fazia a Mandy Shaw, que
que foi uma bióloga marinha que até se pegou com o Leonard. E em Young Sheldon ela fez a senhora Funley, que era uma professora de música, lá nos primeiros episódios ainda. A gente teve o Teller também, da dupla de comediantes Penn e Teller, que era o pai da Amy em The Big Bang Theory, e que aqui em Young Sheldon ele faz um dermatologista, do lado do Penn, inclusive, que é a sua dupla de comediantes, eles fazem uma dupla aqui nesse episódio também. E temos a Vernell Watson, que faz uma enfermeira, né, chamada Althea em The Big Bang Theory, e aqui em Young Sheldon ela faz a enfermeira Robinson. Aliás, eu não sei se vocês já repararam, mas essa atriz, ela já fez várias séries diferentes, sendo sempre uma enfermeira, uma médica, alguma coisa assim. Eu me pergunto, será que tem alguma coisa por trás? Né? Será que é só um easter egg que as pessoas, mano, precisamos de uma enfermeira? Chama a Vernell Watson porque ela sempre faz. Eu não sei em que momento que isso aconteceu. Vocês acham que vale um vídeo? Porque, mano, eu tenho certeza que eu já vi ela em várias outras séries. Bom, joguei no ar aqui, de repente sai um vídeo sobre isso em breve, ou aqui, ou lá no meu Instagram e no TikTok, minhas redes sociais. Os links estão na descrição, mas se quiser procurar no Instagram é @minhavidaeumasérie, underline no finalzinho, e no TikTok é sem underline, @minhavidaeumasérie. Mas todos os links estão aqui na descrição. Vai lá me seguir que pode ser que o vídeo saia só por lá, se for curtinho. Mas calma que o vídeo ainda não acabou, ainda tem a última curiosidade, só antes, não esquece de se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho da notificação, comentar alguma coisa para engajar com esse vídeo e compartilhar com alguém que gosta muito de Young Sheldon. Combinado? Olha que eu deixei até o finalzinho do vídeo para pedir isso para vocês, hein? Comecei logo direto com o assunto. Então, conto com a ajuda de vocês para fazer esse vídeo bombar pra caramba aqui no canal e eu trazer mais vídeos de curiosidades também e mais vídeos de Young Sheldon. Vamos então para a última curiosidade desse vídeo, é que o Batman, ninguém menos do que o Homem-Morcego, já fez participação em Young Sheldon. Para ser mais específico, foi o dublador, o Diedrich Bader, não sei se eu pronunciei certo, não sei se é Diedrich Bader, mas enfim, ele é o dublador oficial do Batman nos Estados Unidos desde 2008. Várias animações, inclusive a animação da Arlequina, da Max, da HBO Max, que está disponível lá. Quando o Batman aparece, é ele que faz a voz também. E ele fez a voz do Batman em um episódio de Young Sheldon. Naquele mesmo episódio que a Penny faz a voz da piscina. Porque nesse episódio ele tá com esse medo da aula de natação. Ele acha que a piscina tá cheia de bactérias e tudo mais. E aí ele inventa uma desculpa e pela primeira vez ele mente pra mãe dele falando que ele tá doente pra não ir pra aula. E aí ele tá lendo os quadrinhos ali, vai nos quadrinhos do Batman e o Batman dá uma lição de moral nele, falando que ele não tinha que mentir pra mãe dele e tudo mais. Então aquela voz dos quadrinhos ali do Batman se mexendo é a voz do Batman oficial dos Estados Unidos há quase 20 anos. Pretending to be sick. You should be ashamed of yourself. E essas são as curiosidades de Young Sheldon, de Jovem Sheldon, né? Esse spin-off maravilhoso que tivemos e que infelizmente já acabou, mas foram ótimas 7 temporadas, né? Você gosta de Young Sheldon? Quer mais vídeos nesse canal? Quer mais vídeos de Big Bang Theory? Quer outros vídeos de curiosidades de outras séries? Então fala comigo aqui nos comentários, deixa seu like, se inscreve, que é muito importante para eu saber que vocês estão gostando desse tipo de vídeo. E vai lá me seguir nas redes sociais também, Instagram e TikTok, os links estão na descrição. Muito obrigado por ter visto o vídeo até o final, até a próxima e bazinga!